Bem-vindo à história da minha vida. O relógio da praça batia às 6 horas quando seu Álvaro arrastou os chinelos pelo chão de pedra, contornando o coreto onde o vento trazia o cheiro de terra molhada, comum ali, no interior profundo do Ceará. Aos 68 anos, o rosto vincado pelo sol testemunhou décadas de trabalho na roça e luto silencioso. O povo do distrito de Santa Luzia tinha memória curta para a política, mas nunca esquecia segredos familiares. E ninguém parecia ter tantos segredos quanto a família Moura, cuja história se desenrolava entre plantações de milho e noites longas, recheadas de sugestões e promessas partidas. Na segunda-feira, Álvaro terminou cedo o serviço no curral, esfregou as mãos grosseiras na calça surrada e caminhou para casa. O caminho era ladeado de cajueiros escuros, como o céu antes da chuva. Atrás do portão de madeira rangente, a casa-dormitório envolto por galinhas, murmúrios de velhas rezadeiras e os olhos atentos dos vizinhos. No pequeno altar da sala, a foto de Francisca, sua esposa falecida, observava. Fazia 4 anos que ela partira e, desde então, Álvaro só dormia de verdade quando Samuel, o único filho, não estava em casa. Porque era quando Samuel vinha, sempre com o olhar distante e voz baixa, que a escuridão aumentava e o passado ameaçava voltar. Samuel, de 35 anos, era daqueles homens de fala mansa e presença inquietante. Ninguém sabia muito sobre sua vida adulta, além das ausências longas e dos retornos inquietos, mas na infância já carregava sinais de quem observava o mundo de fora. Menino estranho, diziam os vizinhos, em cochichos que reverberavam nas paredes de adobe. Na escola, Samuel colecionava advertências por brigas e gestos frios. Nunca chorava, nunca pedia perdão. O relacionamento entre pai e filho nunca é simples. Depois da morte de Francisca, os silêncios entre eles se tornaram tristezas sobre a casa. Álvaro, homem de fé e resignação, tentava não enxergar a distância fatal entre os dois, mas os buracos na rede dos afetos sempre acabam vazando verdades. Certa noite, Samuel voltou tarde, os olhos vidrados, e Álvaro sentiu pela primeira vez medo do próprio sangue. A fazenda parecia próspera, mas dentro havia rachaduras. Os funcionários tinham medo de Samuel e comentavam em voz baixa sobre cavalos desaparecidos, cortes nas cercas e galinhas mortas de forma estranha. Álvaro tentou conter a angústia rezando ou trabalhando até cair de exaustão, mas não conseguiu fugir do desconforto silencioso de olhar o filho nos olhos e não considerar o menino que criara. No povoado, chegavam a boatos circulares. Histórias de pequenas crueldades ditas brincadeiras de mau gosto, bisbilhotícias em velórios, silêncios ameaçadores em festas. A vida pacata do interior, com sua rotina de procissões, festas juninas e mercados aos sábados, contrastava com o clima gradualmente hostil dentro dos limites do sítio dos Moura. Álvaro tentava manter-se à distância das especulações, mas carregava um alerta constante. Algo muito errado estava crescendo sobre o próprio teto. E o era incidente com alguém que todos esperavam ver redimido. Mesmo assim, Álvaro manteve o filho por perto, acreditando na redenção, no poder da convivência e da terra para lapidar qualquer alma. O medo, porém, começou a dividir espaço com uma culpa antiga, gravada em lembranças de castigos severos, ausências e olhares que nunca foram resgatados. Cada volta de Samuel tornava prelúdio de uma nova tensão, e o avô começou a registrar em um caderno escondido episódios e sensações, tentando montar um quebra-cabeça invisível. As decisões corriqueiras do dia a dia, trocar a água dos animais, pedir fiado na venda, visitar a beata para encomendar missa, seguiam, mas tudo parecia mais certo. O passado sussurrava, e o futuro pesava como nuvem de chuva estacionada.
Pequenos elementos como a ruína de uma cerca, um animal ferido ou uma resposta ríspida de Samuel lançaram faíscas de desconfiança que Álvaro teimava em abafar. Mas quando um dos trabalhadores sumiu sem dar explicação, todos passaram a dormir com a porta trancada. Álvaro sentiu nas costas o peso de uma escolha cruel: proteger o filho, como jurou a Francisca no leito de morte, ou proteger a si próprio e sua família ampliada, netos tímidos, uma nora esmagada pelo silêncio e vizinhos aterrorizados. Ele ainda não sabia, mas o tempo para tomar essa decisão estava para se esgotar. Pela janela do quarto, o avô contemplava a chegada da noite. O vento arrastava as cortinas e, no sussurro das sombras, ele pensava em tudo o que perdera e em tudo o que ainda podia perder. O som dos passos arrastados no corredor era aviso suficiente. Samuel estava de volta. O que Samuel faria nesta noite e que segredos Álvaro precisaria finalmente encarar eram perguntas que pairavam no ar carregado, prestes a ser cortadas por verdades que ninguém no vilarejo ousava pronunciar em voz alta. No sertão cearense, o tempo é devagar, mas carrega segredos pesados. As casas de taipa, pintadas de cal branco, formam uma comunidade em que todos se conhecem, ou pensam conhecer. O protagonista, seu Álvaro, é figura respeitada no povoado, um avô de gestos silenciosos, guerreiro da lida, sustentáculo da família Moura e testemunha solene de histórias que se acumulam como poeira sobre camadas velhas. Álvaro tem memória detalhada. Os detalhes do sítio, o cheiro de manga madura, o chiar da panela no fogão a lenha, os galos cantando antes do sol fazem parte do seu mundo, um universo em que rotina e tradição entrelaçam presente, passado e drama familiar. Orgulha-se do gado magro, da varanda onde criara os filhos e dos retratos que resistem na parede, desbotados pelo tempo. Entre esses retratos, o rosto de Samuel, ainda criança, ganha destaque. Pequeno, franzino, olhar esquivo. Desde cedo, Samuel demonstrou uma frieza perigosa, quase assustadora para um menino daquela idade. Álvaro tentou compensar com disciplina, acreditando que trabalho severo poliria qualquer alma. Mas Samuel cresceu arredio, nos gestos, no silêncio cortante e no olhar frio que evitou o do pai. A família sentiu os abalos, mesmo que ninguém nomeasse abertamente o que se estivesse passando. Marta, esposa de Samuel e nora de Álvaro, era a sombra de si mesma. Mantinha a casa, cuidava dos filhos pequenos, mas a figura do marido a intimidava. Os netos deixaram mais à vontade perto do avô, sempre respeitosos, mas inquietos com a tensão silenciosamente pairando como tempestade não declarada. Dona Quitéria, a vizinha rezadeira, carrega as chaves dos segredos do vilarejo. Zé da Venda conhece todas as dívidas e fofocas, funcionando como rotina moral do distrito. Os trabalhadores do sítio, como Luizão, testemunharam episódios estranhos, mas preferiram o silêncio. Ninguém quer chamar a atenção de Samuel. O cotidiano familiar é recheado de pequenos rituais. Missa aos domingos, encontro em volta do fogão, partidas de domínio na varanda, mas as manifestações da inquietação foram apresentadas nos detalhes. Um silêncio arrependido à mesa, olhares trocados quando Samuel entrou na sala, conversas sobre o passado bruscamente interrompidas. Álvaro, com o caderno amarelo escondido entre as tábuas do armário, observava mais do que conversava. Registrava dados, atitudes do filho, palavras que lhe causavam estranheza. Sabia que algo maior se aproximava, sentia na pele. Como os lavradores sabem pressentir a seca, ele pressentia. A verdadeira tempestade se armava dentro da própria casa. No pequeno povoado, histórias de outras famílias servem de alerta. Um acidente de infância mal explicado, uma série de roubos de galinhas, animais machucados sem razão aparente. Álvaro começou a ligar pontos entre as histórias do povoado e as ações estranhas do próprio filho. O livro do avô,
Roceiro por fora, tornou-se diário de advertência, tentativa desesperada de controlar o incontrolável. O cenário é moldado pelo ambiente hostil e belo, a caatinga ardida pelo sol, as estradas de terra vermelha, os açudes secando e a vida se moldando por ciclos de chuva e seca. A aridez da paisagem reflete o clima emocional. Tudo ali é resistência, tudo é espera, tudo é tenso. Samuel, por sua vez, permanece figura central e enigmática. Suas palavras raras não acrescentam paz. O trabalho no sítio é realizado mais por obrigação do que por desejo. Certa noite, ele desaparece e retorna de madrugada com lama nos sapatos e cheiro metálico impregnando suas roupas. Álvaro registra tudo, mas não enfrenta o filho abertamente. O medo de perder Samuel ou de descobrir o quanto o perdeu o paralisa. Uma visita inesperada de um delegado da cidade vizinha faz o vilarejo sussurrar novamente. Pergunta sobre Samuel, sobre animais mortos na redondeza, sobre rixas antigas e feridas nunca fechadas. Álvaro observa, calado. Os olhos do filho passam impassíveis pelos acontecimentos, como se o caos ao redor não o atingisse. Marta, cada vez mais retraída, começa a buscar na fé. Os filhos notam o isolamento da mãe e hesitam em se aproximarem do pai. Luiz, o mais velho dos netos, passa a observar ambos os adultos e começa a escrever pequenas anotações também, numa tentativa inconsciente de se proteger com palavras. Em meio a uma rotina que oscila entre o previsível e o inquietante, a chegada de uma carta anônima deixada no portão do sítio promete mudar para sempre o equilíbrio frágil da família Moura, e Álvaro percebe: certos segredos resistem ao tempo apenas até alguém decidir revelar. O verão chegava agressivo em Santa Luzia. A seca desenhava rachaduras na terra e carregava o mesmo peso que calava o interior da casa dos Moura. Naquela manhã, Álvaro encontrou, aberto no portão, uma carta sem envio, escrita com letras apressadas. Abra os olhos. Sangue exige resposta. Sem assinatura, sem marcas, apenas o aviso que latejou como uma ferida aberta no peito do avô. Ele esconde o bilhete no bolso, desconfiando de todos e de ninguém. A tensão antes da difusão materializou-se em olhares cada vez mais invadidos de medo. A notícia fornecida-se no povoado sem que ninguém admitisse saber da carta. No entanto, rumores se multiplicavam. Falava-se de mais uma vaca encontrada morta, de valas recém-cavadas próximas ao açude, de um médico legista chamado para investigar episódios que nem a polícia ousava nomear. O delegado, com os relatos do distrito, voltava com frequência, fazendo perguntas que cutucavam velhas cicatrizes. Samuel reagia às visitas oficiais com um desdém silencioso. Em casa, sua presença ganhava contornos imprevisíveis. Uma xícara quebrada sem motivo, portas arranhadas à noite, uma sequência de palavras ácidas ou sorrisos frios lançados à família. Marta já não dormia. Luiz, o neto, trocava confidências temerosas com o avô. Ambos fingiam normalidade, mas se protegiam atrás de cadernos e gestos treinados. Os empregados perderam o sono e ansiaram para abandonar o serviço. A fazenda, outrora movimentada, ficou vazia. Álvaro assumiu tarefas pesadas mesmo sem vigor, mas não ousava reclamação, sentindo os olhos do filho pesando onde quer que estivesse. A única a enfrentar Samuel foi Dona Quitéria, que, com coragem temperada pela fé, lançou um aviso durante uma visita tensa. O mal que a gente cria dentro de casa tem jeito de cobra, cresce escondido, mas um dia morde. Samuel nem pestanejou. Limitou-se a fitá-la com a expressão vazia por um instante longo demais. Depois riu, um som rouco que fez Marta soluçar e Luiz apertar a mão do avô sob a mesa. As conversas noturnas, antes dos momentos de ternura, viraram trincheiras. Álvaro começou a temer que o próximo passo de Samuel ultrapassasse os limites da estranheza e mergulhasse em violência aberta. Buscou conselhos com o delegado e com o padre do distrito, recebendo apenas encorajamentos discretos para proteger os seus. Apesar disso,
Álvaro sentiu-se sem escolhas. A culpa pelo passado insistia. Teria sido severo demais? Teria permitido demais? Em seus sonhos, via Francisca pedindo que não desistisse do filho. A rotina do sítio esgarçava-se aos olhos vistos. Os netos já evitavam o pai e a nora alimentava planos de fuga, planejados em sugestões com o avô. Luiz, dividido entre o entusiasmo pelo avô e o medo do próprio pai, encontrou no caderno formas de codificar medos. Anotava ruídos, olhares, frases soltas. Nessas anotações, Luiz escreveu: "Ele não sente, nunca me senti. Só observe, como se já tinha decidido o que fazer e só esperasse a nossa distração." O clímax do conflito despontou numa noite tempestuosa. Samuel, sob efeito de bebida, tentou forçar verbalmente a autoridade sobre Álvaro, exigindo vender a fazenda e ameaçando a integridade dos trabalhadores remanescentes. O Tom não admitiu a réplica. Pela primeira vez, Álvaro revidou, erguendo a voz, batendo na mesa, jurando que, enquanto estava vivo, ninguém demoliria o que a família construiu. Samuel riu com ironia pela primeira vez. Não era um sorriso de filho, mas de predador. "Isso é guerra então, velho? Não diga que não avisei." No dia seguinte, um incêndio começou nos fundos do curral. Álvaro, ferido ao tentar salvar bois e documentos, presenciava Samuel parado na varanda, apenas observando as chamas imóveis, enquanto Marta e os netos choravam em pânico. Ninguém conseguiu provar nada. Não havia testemunha além daqueles olhos de vidro. A fazenda começou a definhar de vez. Uma perícia policial foi solicitada após pressão de Quitéria e moradores corajosos. O delegado vasculhou pertences, fez perguntas cada vez mais específicas a Samuel, que respondia sempre na medida justa, nunca além, nunca aquém. No ápice da tensão, uma segunda carta surgiu debaixo da porta do quarto de Álvaro, com apenas uma palavra: coragem. O velho avô descobriu que teria que tomar uma decisão impossível: denunciar o próprio filho ou arriscar-se a perder tudo o que amava, e talvez até a própria vida. Decidido a pôr fim ao ciclo de medo, Álvaro convocou Marta para uma conversa secreta, mas não imagina que Samuel já começou a ouvir atrás das paredes, pronto para antecipar qualquer movimento de rebeldia. O incêndio foi extinto na Fazenda Moura, em terreno de desconfiança e perda. Coube a Marta, mesmo debilitada, organizar os salvos e abrigar os filhos num quarto intacto, enquanto Álvaro recuperava-se das queimaduras leves, sem se permitir fraquezas. No povoado, os boatos cresciam cada vez mais. Uns diziam que Samuel havia sido visto próximo ao curral na noite das chamas. Outros juravam ter ouvido gritos abafados vindos da casa. A polícia, pressionada, ampliou a investigação, mas as provas eram apenas circunstanciais. Os silêncios se tornaram mais perigosos dentro do lar. Marta destilava coragem em pequenas doses, escrevendo cartas para sua irmã em Sobral, ensaiando a fuga com os filhos. Luiz, o neto, tomou para si a missão de vigiar Samuel sem levantar suspeitas. O menino colecionou pequenas evidências: uma camisa queimada, pegadas de barro atravessando o quintal após o fogo, fragmentos de conversas soltas entre Samuel e um estranho visitante da cidade. Dona Quitéria, ao saber do plano de fuga, aconselhou Marta a agir com cautela. A rezadeira também levou Álvaro a um segredo. Ele disse que o incêndio poderia não ter sido o primeiro ato criminoso de Samuel. No passado, um acidente inexplicado tirou a vida de um vaqueiro próximo à fazenda, mas o assunto morreu abafado por medo e por influência da família Moura. O velho avô viu o padrão oculto. Cada tragédia local continha a sombra de Samuel ao redor. O subtrama da carta anônima ganhou contornos novos quando Álvaro, vasculhando documentos antigos de Francisca, encontrou uma correspondência semelhante, de 20 anos atrás, alertando sobre o destino de quem cultiva trevas dentro de casa. Aquele padrão de avisos cruzava gerações, revelando um ciclo secreto de alertas contra Samuel, ou aquilo que ao longo da vida ele representava. O estranho visitante que conversou secretamente com Samuel revelou-se filho de um antigo desafeto dos Moura, morto em situações estranhas na juventude.
Esta trama secundária trouxe à tona uma rede de vinganças silenciosas e pactos ocultos entre famílias da região, cada qual com sua própria maneira de proteger segredos. Samuel, astuto, instrumentaliza rivalidades e medos para manter o controle sobre todos. Enquanto Marta e Luísa arquitetavam os detalhes da saída às escondidas, Álvaro lutava internamente, partilhava com a polícia tudo o que sabia. Ter rompido com o último laço que a unia ao filho e afrontar velhas promessas feitas a Francisca. Buscou consolo no confessionário do padre local, sem expor nomes, mas recebendo do sacerdote um conselho cortante. O perdão não pode encobrir o mal, e quem sofre em silêncio é cúmplice da própria dor. Nesse cenário, Marta descobriu um diário antigo de Samuel, escondido sob tábuas soltas do alpendre. Ela e Álvaro juntos leram as anotações frias, detalhando episódios de crueldade desde a infância, experimentos com animais, pequenos furtos, uma fascinação doentia com o sofrimento alheio. Aquilo confirmou o pior temor. Não havia apenas mágoa, mas uma ausência de empatia que atravessava a existência de Samuel. Os netos, involuntariamente envolvidos, passaram a ser peças-chave. Luiz confidenciou a Álvaro o conteúdo de uma fala ouvida atrás da porta. Samuel, tramando vender uma fazenda clandestinamente com um investidor misterioso, ameaçava Marta caso ela denunciasse qualquer coisa. Sentindo-se encurralado, Álvaro redobrou o cuidado, usando rotinas de proteção, trancas extras sem as combinadas com Marta e Luiz e até o escondido de roupas e documentos necessários para uma fuga súbita. Em meio à tensão, um novo crime aconteceu. Dona Quitéria foi encontrada desacordada, após ter sido descoberta por alguém durante uma madrugada chuvosa. Sobrevivente, ela apenas murmurou as palavras: "O veneno está mais perto do que nunca." Agora, uma urgência se imiscui em cada gesto. O plano de Marta e Álvaro para sair do sítio precisa acontecer antes que Samuel reaja. Mas, com todos encurralados e a ameaça crescente, será possível escapar sem desencadear uma tragédia ainda maior? A noite desceu densa, como se a própria terra do Ceará sentisse o peso das decisões por vir. Álvaro sentiu o coração disparar ao perceber que Samuel estava mais irrequieto do que nunca. Circulava pela casa feita predador, insone, vigiando cada porta, cada olhar. Marta, segurando os filhos no quarto trancado, não pregou os olhos até ouvir o último rangido dos sapatos do marido, sumindo no corredor sombrio. O plano da fuga seria executado na madrugada. Marta e Luiz prepararam uma pequena trouxa com roupas e documentos. As crianças seriam levadas em silêncio até a casa vizinha de Dona Quitéria, que cedeu abrigo apesar do trauma recente. Álvaro, decidido, ficaria para trás, disposto a encarar Samuel e distraí-lo tempo suficiente para garantir a escapatória da nora e dos netos. A tensão explodiu quando Samuel viu o movimento. Ao se afastar com Marta no corredor, o silêncio foi rompido. "Vai aonde, Marta?" disse, a voz tão baixa que parecia uma sugestão de ameaça. "Vou cuidar das crianças", respondeu ela, tremendo. "Essa família não vai me abandonar." "Escuta bem, mulher." Samuel cerrou o punho, as veias saltando na testa. Luiz, observando tudo de longe, imilou para avisar o avô. Álvaro, tomado de coragem, de repente, posicionou-se entre Samuel e o resto da família, encarando o filho sem desviar o olhar. Foi um debate adiado. "Chega, Samuel, chega de ser transmitido por medo. Teus próprios filhos te temem e tua esposa não é tua prisioneira." "Você nunca me compreendeu, pai." Samuel concedeu, mas o sorriso não era humano. "Sempre preferiu a mentira do silêncio, não é? Agora todos saberão quem realmente manda aqui." Naquele instante, o tempo pareceu pausar. Luiz agarrou as mãos da mãe e, num ato impulsivo, jogou para longe a chave reserva do portão principal. O destino dos Moura agora estava em jogo, decidido em instantes que correriam como facadas. Samuel avançou sobre o pai. Álvaro resistiu como pôde, mas aos 68 anos a força já falhou. O embate culminou na varanda, os dois brigando entre gritos abafados e palavras sufocadas por décadas de raiva contida. Nesse ínterim, uma chegada inesperada da polícia, alertada anonimamente talvez por Quitéria ou um dos trabalhadores leais, virou o jogo. As sirenes cortaram a noite e Samuel, surpreso, hesitou.
Aproveitando a brecha, Marta acelerou a saída com as crianças pelos fundos, guiada por Quitéria, que, mesmo trâmaga, buscou forças para ajudar. Samuel viu o plano e tentou alcançar a família, mas foi contido por Álvaro, que segurou o filho pelo braço, ignorando a dor física e a tristeza profunda. Eu te perdoo, Samuel, mas não te deixo destruir o que resta. Você não entende, nunca entendeu, pai. O delegado, ao entrar com 2 agentes, se deparou com um cenário de luta. Samuel foi imobilizado, gritando ameaças e promessas de vingança. Marta e os netos foram retirados às pressas, finalmente seguros, enquanto Luiz chorava abraçado ao avô. Sabia de que a coragem de Álvaro salvara a vida de todos. Nos dias seguintes, a vila mergulhou em burburinho. O passado oculto de Samuel veio à tona. Atas de crimes, relatos de ataques a vizinhos, depoimentos de sobreviventes, peças do quebra-cabeça finalmente expostas. Álvaro assistiu tudo desabando do alpendre, devastado e, ao mesmo tempo, aliviado. A fazenda, símbolo da trajetória dos Moura, tornou-se campo de investigação. Marta, libertada do terror, passou a reconstruir a rotina dos filhos com a ajuda da comunidade, que pela primeira vez a olhava com compaixão. Quitéria, sobrevivente e guardiã dos segredos, tornou-se referência de resiliência e ajuda. Samuel, preso e com diagnóstico de psicopatia, não demonstrou remorso. O ciclo de violência chegou a um fim abrupto, mas deixou cicatrizes profundas. Álvaro, ao ler o caderno de registros, entendeu que o preço do silêncio, ainda que motivado por amor e culpa, pode ser alto demais. O ponto de virada selado pelo embate entre pai e filho redefiniu os laços familiares. O sertão foi mais uma vez fortalecido por resistir e aceitou a dor como parte do processo de cura. Os Moura, despidos de orgulho, deram lugar a uma esperança tímida, aprendendo, enfim, que a coragem verdadeira nasce do enfrentamento do próprio sangue e da sensibilidade de verdades dolorosas. Ao final da noite, enquanto Álvaro coleta pela última vez as anotações do caderno e observa o céu estrelado do sertão, um novo bilhete chega pelo vento, prometendo que os segredos um dia sempre retornam e a história dos Moura, agora pública, passando a fazer parte das lendas do Ceará. O dia amanheceu pesado sobre Santa Luzia. A prisão de Samuel deixou um silêncio estranho, uma calmaria tensa que parecia anunciar um novo capítulo, mas não aliviava as dores acumuladas. Álvaro, sentindo-se exausto, caminhava entre os destroços do sítio, tentando medir o tamanho do estrago, não só na terra, mas no que restava do seu clã. Marta dedicou suas forças para proteger os filhos da sombra contínua pelo nome do pai deles. A comunidade, dividida entre o medo e a solidariedade, passou a observar com mais atenção as necessidades daquela família esfacelada. Dona Quitéria, mesmo fragilizada, era presença constante e voz de incentivo. O delegado visitava com frequência, não apenas para avançar na investigação, mas para oferecer apoio concreto. Documentos para regularização de propriedade, encaminhamentos para assistência social e, sobretudo, uma escuta atenta às marcas invisíveis que o trauma havia deixado. Luiz aprendeu que a coragem também poderia ser buscada ajuda e, com o avô, melhorou as anotações, agora externas para a guarda, um diário para preservar a memória da verdade, não do medo. No entanto, o efeito sobre a atmosfera foi profundo. Algumas famílias se fecharam, receosas de assumir posições. Outras, antes amigas, passaram a olhar os Moura com dedos apontados e desconforto sutil. Samuel provocou uma cisão radical, não só na fazenda, mas na alma do povoado. Álvaro, por sua vez, enfrentou a culpa por não estar assistindo. Nas noites sem sono, revisava cada momento em que poderia ter feito diferente, cada silêncio que alimentava um monstruoso invisível. Mas, apesar da dor, percebia que o caminho era único e verdadeiro: enfrentar, denunciar e buscar a redenção pela verdade. Marta, fortalecida pelo apoio dos vizinhos e pela determinação em criar seus filhos longe do medo, passou a agir como situação de uma nova etapa.
procurou a prefeitura para programas de acolhimento, matriculou Luiz em projetos culturais e investiu em pequenas plantações para devolver o sentido de sustento à terra que não queria esquecer a família Moura. A fazenda é tomada por Álvaro com reparos urgentes. O dinheiro era escasso, mas a fé do velho avô move montanhas. O caderno de registros virou documento para ações legais e testemunhos, e a história que outrora fora segredo tornou-se sentença pública, exemplo trágico com lições para o distrito e além. Enquanto isso, no presídio da cidade, Samuel mantinha-se impassível, isolado, sua psicopatia moldada com frieza clínica. O contraste entre o pai e o filho nunca foi tão nítido. Álvaro visitou o filho uma última vez, não para buscar reconciliação, algo impossível naquele instante, mas para oferecer a renúncia e o perdão que libertam quem sofre e quem ama. No povoado, o tempo começou a apagar marcas, mas não esquecia. A história circulou em rodas de conversa, em rezas e nas noites em que as estrelas do Ceará revelaram segredos antigos. A família Moura voltou a existir, em pedaços, reconstruída pela coragem de quem ousou enfrentar a escuridão e o abalo em frente. Mas, quando a paz parecia finalmente possível, uma figura do passado retornou ao distrito. Alguém que trouxe aos olhos uma história esquecida, capaz de reacender as chamas ocultas da tempestade Moura. O que essa visita traria à tona? E as velhas feridas realmente cicatrizaram no sertão? É uma pergunta que só o tempo permitirá responder. Dias depois da prisão de Samuel, o sertão cearense parecia respirar com mais leveza, mas a brisa carregava cinzas do que havia sido perdido. Álvaro, agora mais velho do que o próprio reflexo no espelho, entendeu que cabia a ele e àqueles ainda de pé o delicado trabalho das orientações, não apenas do patrimônio, mas da alma destruída. A primeira lição veio com o silêncio. Álvaro percebeu que precisava dialogar consigo mesmo, aceitando a própria vulnerabilidade. Passou a dividir emoções com Marta e os netos, permitindo que as dores viessem à tona, sem pressa, mas sem censura. Nas conversas na varanda, antes de terreno de suspeitas, houve espaço de desabafo, choro e apoio mútuo. Luiz, incentivado pela mãe, recitou as anotações do diário, expondo medos e aprendizados. As palavras do menino nasceram um elo sutil entre as gerações, um pacto de verdade para superar a mentira. A comunidade, ao notar a disposição dos Moura em seguir adiante, passou a se aproximar novamente. Pequenos gestos brotaram, doações anônimas de mantimentos, visitas para ajudar em mutirões de limpeza, conselhos para a plantação de novas mudas. Dona Quitéria, em sua convalescença, orientava a todos, mantendo a tradição oral dos saberes do sertão e lembrando que coração calejado é também coração forte. Marta renasceu com nova postura. Longe da sombra do marido, descobriu em si uma firmeza inédita. Buscou aprender técnicas de agricultura sustentável, oferecidas em cursos pela prefeitura. Decidiu criar parte do terreno como horta comunitária, reunindo mães e crianças do entorno. O sítio ganhou seu propósito. Feiras semanais passaram a acontecer na varanda, trazendo música, risos e liderança de geração para geração. Luiz, já adolescente, se dedica a projetos de leitura e memória da cidade. Incentivado por um professor da escola, transformou seu diário em crônica para um concurso literário regional, conquistando menção honrosa e, mais importante, orgulho e sentido de pertencimento. Os irmãos menores viram nele um modelo de coragem discreta. Álvaro enfrentou dias difíceis de culpa, especialmente ao visitar Samuel no presídio para uma última conversa. Lá, compreendeu o que nenhum pai deseja enfrentar. O amor nem sempre é capaz de curar certas naturezas. Contudo, poderia escolher não repetir o ciclo do silêncio. Pediu perdão, abriu o coração diante do filho inatingível e saiu dali com a leveza de quem, enfim, deixa para trás o peso de carregar o impossível.
A rotina, agora marcada por pequenas vitórias, ensinou a Moura que o verdadeiro crescimento emergiu das cicatrizes. Marta abriu espaço para rodas de conversa com outras mulheres do povoado sobre violência doméstica e superação. Luiz organizou, com a ajuda do avô, uma pequena biblioteca popular na antiga casa de ferramentas. Álvaro, mesmo cansado, ensinou aos netos os saberes da terra, repassando não só técnicas de plantio, mas histórias de resistência dos antigos. Um legado renovador. A fé também encontrou espaço renovador. As missas de domingo, dessa vez, serviam para agradecer, mas também para reconciliar, convidar vizinhos distantes e tecer novas alianças. Nos dias de chuva, a família se recolhia na cozinha, partilhando receitas de Francisca, rindo de lembranças antigas, aprendendo, pouco a pouco, a confiar no futuro. Não faltaram recaídas. Dias em que o medo ganhava voz, em que a memória do passado ameaçava minar a esperança. Nesses momentos, o grupo buscava refúgio nas próprias histórias de superação, apoiando-se na certeza de que juntos pudessem enfrentar qualquer sombra. O sítio, embora menor e com menos gado, transformou-se em símbolo de adaptação. Álvaro abraçou a simplicidade do que sobrara, entendendo que a verdadeira riqueza estava nos laços reconstituídos. Os netos correram pelas terras, sorrindo livres, provando que o riso infantil é a maior declaração de vitória contra a violência. Na última noite da estação seca, enquanto um vento fresco anunciava a chegada das chuvas, Álvaro reuniu a família sobre o céu estrelado e, pela primeira vez em muito tempo, chorou sem vergonha. Eram lágrimas de saudade, de ruptura e de amor. Marta acariciou o ombro do sogro, Luiz abraçou os irmãos, e todos olharam para as estrelas, em silêncio profundo. A tempestade havia passado, e o campo estava pronto para novo plantio. Mas enquanto a família reerguia as próprias raízes, o passado se materializava-se na figura inesperada que cruzou a porteira ao amanhecer, trazendo consigo verdades há muito enterradas e a promessa de que ainda havia lições a aprender antes que a paz se tornasse permanente. O sol tênue da manhã iluminava a paisagem ressequida do sertão, enquanto a porta do velho sítio Moura se abria para revelar uma figura inesperada. Dona Ana, irmã de Francisca, apareceu carregando uma mala surrada e um olhar marcado pelo tempo. Seu Álvaro, Marta e os netos a observaram com surpresa e misto de recebimento. Afinal, até então, poucos sabiam da existência dessa tia distância, envolta em silêncios tão antigos quanto as rachaduras do chão. Dona Ana chegou com relatos que reavivaram memórias esquecidas, segredos enterrados em cartas e uma revelação capaz de sacudir as fundações da família. Samuel não fora o único ator sombrio dessa história. Houve outros erros e pecados, decisões tomadas por gerações anteriores que se entrelaçaram com aquelas tragédias recentes, e, sobretudo, a verdade de que a psicopatia do filho tinha raízes mais profundas do que Álvaro poderia imaginar. Ao longo dos dias seguintes, Ana abriu a caixa de Pandora do passado. Entre fragmentos gastos de fotografias, documentos rasgados e diários escondidos, uma família descobriu que a luta entre Sombra e aquela linhagem não era singular. Antigos conflitos envolvendo o pai de Álvaro, um homem rígido e violento, tinham sido alvo de tentativa de encobrimento. E pior ainda, Samuel havia herdado não apenas traços genéticos, mas também o peso de uma herança mal resolvida, uma maldição psicológica transmitida por negligências e traumas não tratados. Marta, antes tão firme, viu-se às vezes tremer diante da amplitude daquela verdade. Álvaro sentiu o chão escorregar sob os pés, entre a dor da revelação e o colapso de finalmente entender a complexidade da luta enfrentada. Luiz anotava tudo no seu diário, agora um arquivo vivo da trajetória da família, incluindo as novas peças desse quebra-cabeça. Entre os personagens secundários, Dona Quitéria mostrou-se novamente fundamental com sua sabedoria popular, ligada à ancestralidade e à espiritualidade do sertão. Ela ajudou a família a preparar uma cerimônia de reconciliação, um ritual tradicional para quebrar ciclos e abrir espaço para a cura plena.
Nos dias que antecederam o clímax, a tensão ficou mais palpável. Samuel, mesmo atrás das grades, parecia exercer uma influência invisível. Mensagens enigmáticas chegavam pelo vento, pequenos incidentes no povoado reforçavam o mistério e a intranquilidade, como se a sombra negasse sua derrota e buscasse uma última cartada. À medida que a família se preparava para a cerimônia, reunindo forças e vitais de vizinhos e aliados, Álvaro refletia sobre tudo o que estava perdido e conquistado. Ele sabia que o momento exigia coragem, não apenas para encerrar aquele ciclo, mas para abrir espaço para um futuro onde o medo não mandaria mais. Finalmente, quando a noite chegou, a família e a comunidade se juntaram em torno da fogueira, envolta em cantos, preces e o cheiro da terra molhada pelo início das chuvas. Álvaro, rosto marcado pela emoção, tomou a palavra, deixando as palavras fluírem entre lembranças, arrependimentos e esperança. Marta e Luís se uniram a ele, fortalecendo o que, apesar das tempestades, resistiu. Toda a preparação culminou naquele instante. Já não se tratou apenas de derrotar um passado sombrio, mas de celebrar a força da vida que pulsa no sertão e nas pessoas dispostas a lutar por ela. Contudo, enquanto a fogueira ardia e as vozes ecoavam pela noite, uma sombra se moveu além do círculo de luz, uma figura inesperada que carregava um segredo último, capaz de reverter tudo o que uma família defendia estar solucionada. O que essa presença traria ao clímax da história dos Moura? O fim ou um novo começo? A noite de reconciliação e rituais no sítio Moura pareceu finalmente selar o ciclo de sofrimento da família, mas o esperado se infiltrou na cerimônia quando, à beira da fogueira, Dona Ana interrompeu o silêncio com o anúncio de que havia algo ou alguém se aproximando do círculo, vindo pela estrada de terra vermelha. Todos olharam tensos, e um vulto se desembaraçou da escuridão sob a luz tímida da lua. Era Jonas, filho bastardo do velho avô Álvaro, fruto de uma relação pregressa que nunca havia sido revelada. A chegada do homem, carregando apenas uma sacola puída e uma expressão marcada pelo sofrimento, desarmou os presentes. Jonas, então, gentilmente tua voz rouca e hesitante. Vim buscar respostas, e talvez entregar a única coisa que herdei. A história que ninguém ousou contar. Um silêncio cortante desceu sobre a reunião. Marta olhou Álvaro, confusa e ferida, enquanto Luís, vigia, começou a escrever o que via. Jonas revelou um segredo oculto desde a juventude do avô Álvaro. Samuel não fora o primeiro dos Moura a demonstrar crueldade. O próprio Álvaro, tomado pela raiva e pelos ciúmes de décadas atrás, causou um acidente trágico envolvendo o pai de Jonas, encobrindo tudo em nome da honra. Samuel, portanto, foi criado num ambiente onde o silêncio, o trauma e a violência latente circulavam como fantasmas invisíveis. O macarrão queimado, os animais mortos, os olhares de medo, nada disso surgiu do acaso. Faltava, no entanto, a coragem de consideração que essas tragédias aconteceram semeadas pelo silêncio. Marta caiu em prantos ao perceber que o ciclo se repetia porque ninguém ousou denunciar. Ninguém quis quebrar o elo da vergonha. Quitéria, com sua sabedoria ancestral, sugeriu: somente olhando nossos erros podemos nos libertar. Naquele instante, as brasas da fogueira iluminavam rostos marcados pela tensão. Álvaro, curvado pelo peso das revelações, tomou a palavra, confessando seus pecados antigos, o medo de repetir o erro com Samuel e a certeza de que somente o enfrentamento da verdade poderia permitir que uma família sobrevivesse ao que estava vivendo. A emoção extravasou em todos. Luís correu para abraçar o avô, Marta encontrou consolo em Dona Ana e, finalmente, Jonas entregou o antigo medalhão do pai a Álvaro, selando um pacto implícito de perdão. As mulheres entoaram rezas, as crianças choraram e um trovão anunciou o início da chuva, como se o céu decretasse a redenção possível, mas nunca simples. De repente, como num fecho dramático, policiais chegaram ao sítio. Samuel fugiu da prisão durante uma rebelião e atravessava o sertão em busca da família.
As luzes brilhavam à distância e, por um momento, a sombra do perigo retornou ainda mais ameaçadora. Álvaro olhou para os filhos e netos, ciente de que a coragem testada até ali seria novamente repetida. Ele, então, se interpôs diante da família, pronto para enfrentar Samuel, não apenas como pai, mas como símbolo de alguém capaz de romper o ciclo milenar de silêncio, culpa e violência. A tempestade rugiu do lado de fora, enquanto dentro do sítio gritava-se o nome de Samuel, numa mistura de medo e esperança. Porém, antes da chegada do fugitivo, a chuva aumentou e a estrada foi tomada pela lama, impedindo qualquer aproximação. Era como se o próprio sertão defendesse os seus na última hora. Jonas, Dona Ana, Quitéria e Marta se mantiveram unidos a Álvaro e as crianças, renovando os votos de proteção e verdade. Ao final daquela noite, que misturou revelações, ameaças e perdão, a família Moura entendeu que, embora não pudesse apagar o passado, tinha em mãos a chance e a escolha de construir um futuro diferente. Quando o dia nasceu e a estrada finalmente seca, a polícia avisou que Samuel foi recapturado, perdido, afogado na própria tentativa de fuga. Restava agora aos Moura o desafio supremo: cultivar a paz em solo regado por tantas lágrimas, sabendo que cada geração pode sim reescrever sua história. A alvorada trouxe uma quietude reverente ao velho sítio Moura. Pela primeira vez desde a noite fatídica, os filhos do sertão, o canto dos galos, o farfalhar das folhas no vento, os risos discretos das crianças, soaram como promessas de vida nova. O perigo finalmente passou, mas o rastro dos acontecimentos permaneceu gravado no solo e no peito de cada membro da família. Não foi só a despedida de Samuel, capturado e levado sem chance de retorno, mas o fim do ciclo de silêncio, orgulho e dor. Álvaro, com o rosto cansado e os olhos fundos, reúne todos na varanda. Numa fala baixa, sem floreios, pediu perdão pelas falhas, reconheceu os pecados e celebrou a coragem de cada um. Jonas pediu, agora integrado como pai legítimo, disposto a ajudar na cobertura, e Dona Ana testemunhou em silêncio consoladora vitória de laços recompostos sobre as marcas da vergonha. Luiz entregou seu diário ao avô. Ali foram retratadas não apenas as dores e os perigos enfrentados, mas também lições de resiliência, empatia e esperança. Em suas páginas, a história deixava de ser apenas ferida para se tornar aviso, memória e ferramenta para novas gerações. Marta, finalmente aliviada, declarou seu propósito de não mais calar diante do sofrimento, assumindo o papel de liderança na comunidade e inspirando outras mulheres a romperem seus próprios ciclos. O povoado que outrora apontava e cochichava começou a reconstruir pontes, oferecendo ajuda e buscando inspiração na saga dos Moura. Nas semanas que se seguiram, a fazenda ganhou novas plantações, a casa foi revitalizada e as crianças, livres, redescobriram o sentido de infância. Álvaro, com passos lentos, porém específicos, retomou o comando de suas terras, mas agora disposto a ouvir, dividir e confiar, não mais esconder. À medida que o tempo passava, a tragédia da família Moura não era esquecida, mas transformada. Virou lenda, advertência e, sobretudo, exemplo de que não importa quão densas sejam as sombras, sempre é possível reacender a luz, desde que alguém decida romper o ciclo. O sol escaldante do Ceará secava as últimas lágrimas, enquanto novos capítulos se insinuavam nos horizontes daquela terra resiliente. O passado, enfim, relatado no devido lugar, não como ladeira, mas como solo fértil para recomeços. Mas, quando tudo parecia finalmente calmo, Luiz encontra escondido entre as páginas do velho diário do avô um envelope lacrado e endereçado a ele, uma última peça de um quebra-cabeça, restos do segredo que só cabe à próxima geração desvendar.
Anos depois, Luiz, já adulto, retorna ao sítio. Revira um envelope esquecido e descobre que a história dos Moura ainda guarda mistérios, fios não resolvidos, pequenas pistas do que foi e do que poderia ter sido. Sorri, entendendo que nenhuma família tem de fato um fim definitivo, só novas versões de si mesmas. Ele sente orgulho do chão em que pisa, das cicatrizes que carrega e da coragem herdada. Promete contar a história aos próprios filhos, não como dor, mas como testemunho de resiliência. No fundo, sabe, todo pacto familiar é também uma aposta em redenção. Agora que você acompanhou a trajetória dramática e surpreendente da família Moura, pergunte-se: quantos ciclos são interrompidos em silêncio nas famílias ao nosso redor? Que segredos impedem a verdadeira cura? Inspire-se nos exemplos de coragem e reinvenção desta saga. Questione, dialogue, busque ajuda e não permita que o medo dite seu caminho. Compartilhe essa história com amigos e familiares, incentive conversas profundas, ajude a transformar dor em coragem e lembre-se de que ninguém está sozinho. Que cada leitura inspire a romper barreiras, buscar a verdade e apostar sempre em um futuro reinventado.